Glórias a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5 e no versículo de número 13 em diante. Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 13. Vamos estar aqui lendo alguns versículos da Bíblia Sagrada, dando continuidade à nossa série de exposições que teve início há 2 semanas atrás, foi isso, né? Com as bem-aventuranças. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse sermão maravilhoso. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler então? A palavra de Deus diz assim, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos por mais essa rica oportunidade que temos de estar nesse santo lugar, nesta casa, neste templo, para adorar o teu santo nome. Pedimos a tua direção, Senhor, para estar ministrando a tua palavra, pedimos a tua graça. Nós sozinhos não podemos nada, Senhor, mas contigo nós podemos transmitir a tua palavra e o povo pode ouvir, pode meditar e pode sair daqui, Senhor, transformado, para melhorar ou acrescentar algo a mais em sua vida. Pedimos a Ti, Senhor, somente a Ti, porque nós sabemos que Tu és bom e sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como eu já falei, hoje é nossa segunda exposição deste sermão maravilhoso, que é o Sermão da Montanha, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Semana passada foi falado sobre as bem-aventuranças, semana retrasada, né? Foi falado sobre as bem-aventuranças. E hoje nós estaremos falando sobre o sal e a luz. Nós estamos diante de uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma coisa que é uma comparação de coisas diferentes entre si. E nessa metáfora, o Senhor Jesus ele vai usar 2 elementos que fazem toda a diferença na vida do ser humano. Como eu já falei, ele usa o sal e ele usa a luz. As bem-aventuranças, elas mostram as características de um cristão. Como foi bem explanado, como foi bem exposto pelo irmão Bruno, as bem-aventuranças, elas mostram as qualidades daqueles que herdarão o reino do céu. As qualidades daqueles que foram encontrados pela graça, ou melhor, alcançados pela graça. E todos aqueles que foram alcançados pela graça, eles têm o fruto do Espírito, que é demonstrado ali através das bem-aventuranças. Os limpos de coração, os misericordiosos, os pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça, os mansos, os pobres de espírito. Essas qualidades, elas fazem parte do fruto do Espírito, que é colocado, que é dentro do ser humano, quando ele aceita a fé em Cristo, quando ele é transformado pela graça, essa pessoa ela tem essas atitudes. Então, depois de Jesus ter exposto as atitudes, as qualidades, as características, melhor dizendo,
de um servo de Deus, de um filho de Deus, agora ele vai demonstrar, agora ele vai mostrar de que maneira esses servos, os filhos de Deus, aqueles que têm essas características, eles devem viver no mundo, na sociedade. E é onde que nós entramos nesse texto lindo, maravilhoso, que todos nós conhecemos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo para nós, através desse texto, que nós estamos aqui neste planeta, nós fomos colocados neste mundo para fazer toda a diferença. E no versículo de número 13, os irmãos acompanhem comigo, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus, ele usa aqui o sal. Hoje nós não damos, vamos dizer assim, tanta importância ao sal. Você vai no mercado, você encontra ali 1 quilo de sal por R$1 até R$3, depende da marca. E ali você leva para sua casa, mas nós nem imaginamos, muitos de nós, a história do sal. Na época de Cristo, o sal era algo muito importante, porque ele não era usado apenas para o tempero, mas ele era usado também na conservação dos alimentos. Para nós ter uma ideia, o sal era tão importante que os gregos diziam que o sal era divino. E os romanos diziam que não havia nada de melhor do que o sol e o sal. Para nós ter uma ideia da importância do sal na época de Cristo, porque Cristo usou o sal como uma comparação com os cristãos, o salário dos soldados romanos era pago com sal. É da onde que vem a palavra salário. O pagamento dos soldados romanos era feito com sal, da onde vem a palavra salário, que diz aquele, que significa aquele que recebe com sal. Então o sal era algo muito importante naquela época. No povo judeu também, os sacrifícios do Antigo Testamento também tinham que ser salgados. Então Jesus usa algo que era bem conhecido da sociedade naquela época, algo que era muito importante da sociedade na época de Cristo. E o sal, ele tem 3 aspectos muito importantes que eu quero passar para os irmãos hoje para nós meditar nessas 3 características do sal. O sal é conhecido pela sua pureza, o sal é conhecido por ser um conservante natural, e o sal é conhecido por dar sabor ao alimento. Essas são as funções, as principais funções, as principais características do sal. E quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo para nós que nós temos que ter essas características. Jesus aqui, ele não descreveu qual das 3 era a principal delas. Então nós vamos aqui estar passando por alguns desses 3 pontos, por esses 3 pontos, e ver que o cristão, ele deve ter essas 3 características também, como as bem-aventuranças. O cristão, o primeiro ponto, o cristão, ele deve fazer a diferença na sua pureza. O sal era conhecido pela sua pureza, pela sua brancura. E assim o cristão também, no meio da sociedade, o discípulo de Cristo, ele deve fazer a diferença, como o sal, pela sua pureza, era algo puro, era algo natural, era algo que era dele próprio. O cristão também, ele deve fazer a diferença com a sua pureza. Uma das bem-aventuranças diz assim, só os limpos de coração verão a Deus. Em outra tradução, só os puros de coração verão a Deus. Os cristãos, eles foram purificados pelo Espírito Santo. O seu coração foi transformado pela graça de Deus. E ele se transforma numa pessoa pura. É transformado numa pessoa que agora ele vive em pureza de vida. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele vai falar algo que me chama muita atenção. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 22, ele vai dizer, Timóteo, não seja participante dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo
puro. Na sociedade que nós estamos inseridos, no ambiente onde nós estamos vivendo, nós vemos o pecado, nós vemos a impureza, nós vemos as pessoas se degradando a cada dia que passa. Lá no nosso trabalho, na empresa, na escola, na nossa vizinhança, na televisão, na internet, nós vamos ver as pessoas cometendo todo tipo de impureza, todo tipo de pecado, todo tipo de maldade, insatisfazendo assim a Deus. Mas o cristão, mesmo estando inserido no meio de uma sociedade corrompida como essa, a Bíblia diz que ele deve se manter puro. No Salmo 119, e o versículo de número 9 vai mostrar de que maneira o cristão, o discípulo, o servo de Deus, ele se mantém puro. Ele vai dizer ao jovem, como conservará o jovem puro o seu caminho? Aí ele vai dizer uma coisa que é importante: andando, observando a tua palavra. Aquele que observa a palavra de Deus, aquele que anda segundo os mandamentos, segundo os preceitos da Bíblia Sagrada, essa pessoa ela anda em pureza, essa pessoa é pura. E essa pessoa é purificada por essa palavra, santificada por essa palavra, dia após dia. O Espírito Santo, ele vai lapidando, ele vai purificando, ele vai limpando do coração do crente, do cristão, a maldade, o pecado. Ele vai mortificando a carne, e assim ele consegue dominar os seus instintos, e automaticamente ele não vai ser participante dos pecados alheios. Enquanto todas as pessoas estão correndo num rumo desenfreado, cometendo toda sorte de maldade, toda sorte de impureza, assim o cristão ele se mantém firme no seu propósito de ser puro, de ser santo, de ser parecido com Cristo. Então essa é uma qualidade do cristão. Ele não se mistura, não é que ele não possa conversar com uma pessoa que não é cristã, não é que ele não possa ter um convívio com alguém que não é cristão, mas ele não participa dos pecados alheios. Ele não participa quando as pessoas estão ali fazendo brincadeiras, piadas, fazendo os gracejos imorais, ele conserva a si mesmo puro. Ele não participa. Ele vive, ele se conserva a si mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. Então, uma característica do sal é a pureza, e uma característica do cristão é a pureza também. É ser puro, é ser limpo de coração. Essa é uma das características do sal. A segunda característica é que o sal também, na época de Jesus, como naquela época não existia refrigeradores, como nós temos hoje, graças a Deus por isso, então os alimentos eles necessitavam de algo para ainda serem conservados, para que depois pudessem fazer parte da alimentação daquelas pessoas que ali habitavam. Então era necessário algo para manter os alimentos puros, para impedir que o alimento apodrecesse. E o sal era utilizado para isso. O sal é um conservante natural. Automaticamente a carne ou o alimento, mas principalmente a carne, o peixe, era envolvido, era coberto de sal, e aquele sal mantinha aquele alimento em estado de bom consumo. Evitava o apodrecimento daquela carne. E assim também o cristão, o discípulo de Cristo, o ambiente aonde ele é inserido, o ambiente aonde ele está, ele deve restringir o avanço do pecado. Assim como o sal ele conserva puros os alimentos, assim como o sal ele conserva, ele mantém o alimento puro e não deixa aquele alimento apodrecer, assim o cristão, aonde ele está, ele deve restringir o efeito do pecado. É por isso que aonde nós estamos, as pessoas têm que ver em nós a diferença. E quando elas estão no nosso meio, elas devem se restringir de pecar. Elas devem ficar com vergonha de pecar aonde um cristão está.
deve diminuir a sua depravação. Muitos de nós aqui, eu tenho certeza que já passaram por alguma experiência dessas. Está no trabalho, ou está na escola, está em qualquer outro lugar, ou numa festa da família. E ali, só com a presença do cristão, eles evitam fazer brincadeiras tolas. Eles evitam, e isso já aconteceu comigo alguma vez. As pessoas estão conversando com nós e quando vai sair um palavrão, elas param. Porque tem um cristão ali. Porque tem alguém que restringe o pecado. Porque tem alguém ali que é diferente, que faz toda a diferença. Além de não participar, ele impede com que essas pessoas, elas venham a se atirar, vamos dizer assim, venham a se degradar cada vez mais. Então, o nosso papel nesse mundo também é de evitar o avanço do pecado. Evitar o avanço do pecado através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da pregação do Evangelho. A nossa tarefa é fazer a diferença no meio dessa sociedade caída e pecadora, mostrando para eles que tem alguém aqui que é um povo diferente, que tem pessoas aqui que fazem a diferença, que não só não pecam, mas também eles evitam e fazem com que as pessoas, quando estão perto deles, evitem de pecar. O terceiro ponto também, e uma terceira característica do sal, é que o sal, essa é a mais conhecida de todos nós. Quem é aqui que não gosta de um alimento bem temperado? A terceira característica é que o sal, ele faz toda a diferença no sabor do alimento. Quem é que gosta aqui de comer um alimento insonso, sem sal? Pessoa que é hipertensa, eu acho que ela deve passar uma dificuldade, porque não pode comer muito sal. Mas é difícil a gente comer algo sem o sal. O sal, ele traz um sabor especial ao alimento. Ao arroz, à carne, ao feijão, praticamente quase todos os alimentos. Ele traz sabor, ele traz uma característica diferente ao alimento. Muitas pessoas salgam demais a comida e aí não tem quem coma. Mas o sal, ele é importante para trazer sabor ao alimento. Ele traz sabor à carne, ele traz sabor, ele traz tempero, ele faz com que o ser humano se alegre quando está se alimentando. Assim também o cristão, nós, os discípulos, aqueles que têm as características, as bem-aventuranças em seu ser, ele traz sabor à vida. Esse mundo aqui para Deus, ele não tem sabor nenhum, ele está insonso. E o cristão foi colocado aqui para dar sabor a essa terra. Veio dar gosto a este mundo. Veio fazer toda a diferença nesse mundo que está sem nenhum tipo de sabor. Não são as pessoas que dizem que o cristão é o sal da terra, é o próprio Cristo que está dizendo. E que sabor nós temos que trazer essa terra? De que maneira nós vamos mostrar essa terra que o cristianismo é diferente através da alegria de servir a Cristo? Quando nós mostramos que o Evangelho não é aquilo que as pessoas pensam, aquele fardo pesado que faz as pessoas deixarem de fazer aquilo que elas gostam, mas é uma nova vida e essa vida traz alegria ao ser humano, elas vão ver e elas vão ser atraídas e vão crer no Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo se diz: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, porque essa é a vontade de Deus. Muitas vezes nós cristãos parecemos que estamos vindo de um funeral, tristes, cabisbaixos, e as pessoas olham para nós e vão dizer: de que maneira eu vou querer ser um cristão? Pois eu olho para eles e eu vejo neles tristeza. Mas não, o cristão ele tem que mostrar a alegria do Espírito Santo em sua vida.
A alegria do Espírito Santo, isso também é produzido pelo Espírito no coração do crente. A alegria da salvação, a alegria de ter a vida eterna, a alegria de ser filho de Deus, a alegria de ser coparticipante da herança do reino de Deus junto com Cristo. Mas o problema é que muitas pessoas querem ser sal demais. E aí, em vez de trazer alegria, fazem com que as pessoas queiram vomitar. Sabe aquele crente que muitas vezes não quer que nem um ímpio chegue do seu lado e sente do seu lado porque vai ser amaldiçoado? Aquele crente que ninguém toca, sou sal, eu sou o sal da terra. Pô, é para ser sal, mas não ser sal grosso. É o sal refinadinho, o sal que dá gosto, o sal que dá tempero, o sal que traz sabor ao alimento. E tem muitos que não, que acham por ser cristãos, se fecham e acham que só eles que são especiais e não atrai a atenção de ninguém. Muito pelo contrário, afastam as pessoas dessa graça e dessa alegria por seu modo de viver. Acham que ser cristão, ser sal da terra, é ter um tipo de roupa diferente, é ter o cabelo até os pés, é ter a saia até os pés, é fazer as coisas que a igreja, que a religião manda, é ser sal, é isso? Não. Isso são costumes e tradições que foram colocadas pelos homens. Mas ser sal é mostrar aí fora para as pessoas a alegria de servir a Cristo, a alegria de ser aquele que foi alcançado por essa graça, escolhido por Deus. Não que escolheu a Deus, mas que foi escolhido por Ele para ser salvo, para ter a vida eterna. Então, mesmo passando por dificuldades, o cristão ele deve o quê? Mostrar a alegria da salvação em sua vida. As pessoas têm que ver alegria em nossa vida, e eu preciso melhorar nisso. Eu preciso mostrar mais alegria às pessoas por servir a Cristo. As pessoas precisam ver em mim a diferença. Mas dando continuidade ao texto, no mesmo versículo, logo após Jesus dizer, mas que nós somos o sal da terra, os cristãos são o sal da terra, mas ele vai dizer, ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você for perguntar para algum químico, ele vai dizer que o sal, ele não perde o seu sabor. Então muitas pessoas podem dizer, então Jesus errou, mostrou ignorância nessa passagem. Não. É que o sal que Jesus provavelmente está falando aqui é o sal do Mar Morto. Que quando ele era retirado, ele era misturado com algumas impurezas. E aquelas impurezas, elas tiravam o efeito, o sabor que o sal tinha. Então o sal perdia algumas de suas características. E aquele sal, ele não servia para mais nada, ele não tinha utilidade nenhuma. Então Jesus aqui, ele está trazendo uma advertência aos cristãos. Ele está dizendo aqui, ó, se vocês não servem para o salgar, vocês não servem para nada. Alguns dizem que em Jerusalém também cai neve, e esse sal impuro era jogado, como hoje nos Estados Unidos ainda tem, se eu não me engano, esse sal era jogado para derreter a neve, ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo aqui, ó, se vocês não tiverem as características das bem-aventuranças em sua vida, se a sociedade não vê a diferença em vocês, vocês não servem para nada. Vocês servem apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa é uma advertência séria. Primeiro ele passa para nós um elogio. Vós sois o sal da terra. Vocês são especiais. Vocês são aqueles que fazem a diferença. O elogio é um elogio. Mas só que depois ele vai dizer, se vocês não viverem e não fazerem a diferença como o sal faz a diferença, vocês não servem para nada. Assim, aquele que se diz cristão e não faz a diferença no ambiente onde vive,
e se amolda ao sistema de vida deplorável que a sociedade se encontra, não serve para nada. Ou seja, o cristão, quando ele se envolve com a impureza da sociedade, quando o cristão ele se envolve com o desenfreamento do pecado que está aí corrompendo, ou já corrompeu a nossa sociedade, e ele, no ambiente onde ele está, ele não faz a diferença. Antes, ele se mistura com as pessoas que não conhecem a Deus, e ele se mistura e comete as impurezas que a Bíblia condena. A Bíblia diz que ele não serve para nada. É inútil dizer que é cristão. É inútil dizer que serve a Deus. É inútil estar na igreja. É inútil dizer que tem o cristianismo como sua religião. Então Jesus diz, nós devemos fazer a diferença. Ele não está dizendo, vocês podem ser o sal da terra. Ele não está dizendo, vocês vão ser o sal da terra. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Presente, agora, no momento, vocês são o sal da terra. E assim vocês não podem se misturar com as impurezas deste mundo. Vocês não podem viver da mesma forma que eles vivem. Vocês não podem andar da mesma forma que eles andam. Vocês não podem pensar da mesma forma que eles pensam. Vocês não podem agir da mesma forma que eles agem, porque se vocês fizerem isso, vocês não servem para nada. Ele está dizendo isso para nós, vós, vocês, eu, nós. Então nós devemos estar atentos à nossa conduta de vida. Nós temos que estar atentos às nossas amizades. Nós temos que estar atentos àquilo que nós olhamos nas redes sociais, na televisão, na internet. Nós temos que estar atentos àquilo que nós estamos ouvindo, àquilo que nós estamos falando, porque isso pode caracterizar uma impureza e pode me levar a ser lançado fora e não servir para nada. E Jesus termina esse versículo com essa advertência. Mas ele dá continuidade a esse texto. No versículo 14, agora Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Novamente ele bota no tempo presente. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não seremos, não fomos. Nós somos a luz do mundo. E Jesus aqui chamou seus discípulos de luz do mundo. Ele chamou daquilo que realmente que ele era. Em João, capítulo de número 8 e versículo de número 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo. Então quem segue a Cristo se torna a luz do mundo. Jesus era a luz para aqueles que estavam em trevas, e ainda continua sendo. Jesus veio fazer a diferença, e aonde ele passava, aquela luz iluminava, aquela luz trazia, expandia, e as trevas eram dissipadas, e as pessoas olhavam a diferença em Cristo. E essa luz trazia a verdade, trazia a verdadeira vida, que só através de Cristo é que o homem conseguiria se reconciliar com Deus. E aquele que crescem nessa luz, esses seriam salvos pela graça de Deus. E assim o cristão também, ele é chamado de luz do mundo. O cristão também é chamado de luz dessa terra, deste planeta. A Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 8, vai dizer que antes nós éramos trevas, mas hoje somos luz em quem? No Senhor. Aí ele vai continuar dizendo, como vocês são luz no Senhor, vocês devem andar como filhos da luz. Deus é luz. João vai dizer, Jesus Cristo é luz. O próprio Jesus disse,
O evangelho é luz, o apóstolo Paulo vai dizer. Então aqueles que são alcançados pelo evangelho, Cristo passa a habitar neles, e eles passam agora a ser filhos de Deus, filhos da luz, então eles devem andar como filhos da luz, como tais. Filhos da luz. E Jesus usa dois exemplos aqui, para nos mostrar que os cristãos foram chamados não para ficarem ocultos, mas para brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa, como diz Filipenses capítulo 2 e versículo de número 15. Filipenses 2,15 vai dizer que nós devemos ser irrepreensíveis no meio de uma sociedade pervertida e corrupta, a qual nós devemos resplandecer como astros deste mundo, não astros de cinema, não astros de televisão, mas sim filhos de Deus, que transmite a luz do Evangelho, que transmite a glória de Deus, para que as pessoas venham a crer no Evangelho, venham a crer em Deus. E um desses exemplos, desses dois exemplos, nós vamos encontrar no versículo de número 14 ainda, que diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo exemplo, Jesus vai usar uma lâmpada que é acesa dentro de casa, e ela não foi feita para ficar em oculto, mas ela foi feita para colocar no lugar que ela deve ser posta, e ali ela deve iluminar toda a casa. E isso nós encontramos no versículo de número 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Então, primeiro, Jesus usa o exemplo de uma cidade edificada sobre o monte. Ele está dizendo que uma cidade edificada sobre o monte, ela não pode se esconder. Uma cidade edificada sobre o monte, quando chega a noite, quando a escuridão ela toma conta do ambiente, aquela cidade é acesa as suas lâmpadas, e de longe alguém pode olhar para aquela cidade e se direcionar àquela cidade, porque sabe que ali há um ambiente onde ela possa estar. Aquelas lâmpadas, elas vão clarear, elas vão resplandecer, e de longe as pessoas vão olhar para aquelas lâmpadas resplandecendo, e vão saber que lá há uma cidade, e vão saber que lá há um ambiente onde pessoas estão morando. E no versículo de número 15 agora, ele vai dizer de uma lâmpada que está dentro de casa. Ele vai usar uma candeia, a palavra aqui que ele usa: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Uma candeia era um tecido de barro. Antigamente não tinha, como eu já falei, a luz elétrica. Então, era um tecido de barro que era colocado azeite de oliva, e ali era aceso, e aquilo dali iluminava a casa. Então Jesus está dizendo que aquela candeia, aquela lâmpada, ela não servia para colocar debaixo do alqueire. O alqueire era uma caixa quadrada que servia para medir algumas coisas. Então Jesus está dizendo que aquela lâmpada, ela não servia para ficar em oculto, ficar debaixo do alqueire. Mas aquela lâmpada, ela deveria ser colocada no velador, no local onde ela deveria ficar, e daquela lâmpada ali, ela iria iluminar toda a casa. Na Palestina, as casas antes, elas não tinham muita entrada de sol, elas não tinham muita claridade, eram casas escuras. Então aquela lâmpada, ela ia iluminar toda a casa. E as pessoas que estavam ali iam conseguir viver a sua vida de uma forma mais tranquila, pois elas estavam vendo aonde elas iam andar, aonde iam sentar, aonde iam deitar, iam ver também as pessoas que ali estavam. E Jesus usa esses dois exemplos para nos mostrar que a nossa luz, ela também deve brilhar diante dos homens. Que assim como uma cidade, ela não pode ficar oculta, porque ela está edificada sobre um monte. E quando a noite chega, a escuridão chega, as lâmpadas se acendem, e de longe observam a claridade daquela cidade. E assim como uma lâmpada, ela não foi
criada para ser colocada debaixo de uma caixa, mas foi criada para ser colocada num lugar onde ela vai iluminar todo o ambiente. Jesus vai dizer que nós fomos colocados neste mundo para brilhar. Nós fomos colocados nesse mundo para trazer luz. Nós fomos colocados neste mundo para resplandecer a glória de Deus diante dos homens. Isso nós vamos ver no versículo de número 16, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai que está nos céus. O cristão, eu gosto de comparar, o cristão é como a lua. A lua, nós olhamos ela e uma noite de lua cheia, bonita, né? Tem alguns filmes românticos, tem a lua cheia, o casal ali, numa cena romântica, e a lua cheia aos fundos, cena romântica, e aquela luz brilhando, nós olhamos, que lua bonita, que brilho bonito daquela luz. Mas só que a luz, ela não tem luz própria. A lua, melhor dizendo, ela não tem luz própria. Se nós formos estudar, nós vamos ver que a lua, ela não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Então, automaticamente, a glória não é da lua, a glória é do sol. E assim o cristão também. Ele não tem luz própria em si mesmo. O que reflete nele é a luz de Cristo. Se o cristão ele ilumina, se o cristão faz a diferença, se o cristão é a luz do mundo, é porque a luz de Cristo habita em sua vida. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o cristão é luz do mundo por causa de Cristo. Ele vai dizer, sem mim vocês não podem fazer nada. E a Bíblia vai dizer, e assim como a luz deste mundo, assim, se nós temos Cristo, nós devemos o quê? Também resplandecer essa luz diante dos homens. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da glória de Deus. Há pessoas que dizem que elas não se importam com o que o homem diz a elas. Ela importa apenas com o que Deus pensa delas. Nós estamos errados nisso. Nós devemos nos importar sim com o que os homens pensam de nós. Porque as nossas atitudes, elas refletem, elas servem para glorificar Deus ou elas servem para que os homens blasfemem contra Deus. E eu provo isso na Bíblia. Paulo dizendo, capítulo 2 de Romanos, dizendo, vocês que dizem que são luz para os que estão em trevas, vós que dizem que são guia daqueles que são cegos, vocês ensinam aos outros e não ensinam a si mesmos? Vocês dizem que não podem roubar e roubam aos templos? Vocês dizem que não pode furtar e vocês furtam? Vocês dizem que não pode adulterar e vocês adulteram? E aqui ele vai dizer, ele vai dizer, e o nome de Deus, por causa de vós, é blasfemado entre os gentios. Então é por isso que nós devemos ficar atento no que os homens estão dizendo ao nosso respeito. Nós temos que ficar atento do que a sociedade, claro que a sociedade, ela não vai querer, e muitos não vão aceitar o cristianismo e vão criticar, mas nós devemos dar ouvidos também às críticas, porque nem toda crítica, ela pode ser uma mentira, mas a crítica ela pode ter um fundamento de verdade. E nós devemos analisar todas elas. Então a nossa luz, ela deve resplandecer diante dos homens, as pessoas. Elas têm que olhar para o cristão e ver nelas, e veem no cristão aquilo que eles não veem neles próprios. As pessoas têm que olhar para mim e olhar para você, e ver em nós aquilo que eles não veem na sociedade e nem neles mesmos. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. A nossa luz tem que brilhar. As pessoas têm que ver o Evangelho na nossa vida. As nossas atitudes, elas falam muito mais do que nossas palavras.
Porque muitas vezes nós pregamos, se converta a Jesus, aceite Jesus, senão você vai para o inferno. O evangelho não é isso. Muitas pessoas pregam o evangelho e dizem, aceita Jesus, senão vai para o inferno. Ou ajeita Jesus para ir para o céu. Pregam a metade do evangelho, não. A nossa luz, ela deve brilhar, e as pessoas devem olhar e devem ver em nós a glória de Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver em nossas atitudes, e ver em nossa vida diária, e ver em nossas obras algo que diferenciem da sociedade. Nós somos a Bíblia daquelas pessoas que não conhecem a Deus. A nossa vida fala mais, uma atitude, ela fala mais do que 1000 palavras. Não é que não deva pregar o Evangelho, não é isso. Nós temos que pregar o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos anunciar o Evangelho, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo está no céu e Ele voltará, e que se nós nos arrependermos de nossos pecados, Ele nos perdoará e nós seremos salvos. Nós devemos pregar o Evangelho, mas nós também devemos viver conforme o Evangelho manda que nós vivemos. Nós devemos viver conforme as Escrituras nos ensinam. Andar em amor, assim como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo ao Pai. Nós devemos viver o Evangelho, nós devemos andar conforme o Evangelho e não só pregar. E aí ele vai dizer que a nossa luz, as pessoas devem olhar em nós e ver a diferente. Nós devemos resplandecer, as pessoas elas estão em trevas. As pessoas elas vivem com a sua mente fechada. O apóstolo Paulo vai dizer que uma pessoa que não tem Deus, ela tem a sua mente obscurecida. E por ter a sua mente obscurecida, ela tem o seu coração endurecido. E elas vivem uma vida alheia a Deus. E por isso que elas cometem todo tipo de impureza. Assim éramos nós, assim era eu. Então, por causa disso, o cristão ele tem que vir e mostrar à sociedade que existe algo de diferente em Cristo. Que existe algo que pode mudar e pode dar uma vida melhor, não só aqui nessa terra, eu não estou falando de prosperidade, mas uma vida espiritual melhor, uma vida que traz a paz com Deus e ainda mais a vida eterna. E aí ele vai dizer de que forma a nossa luz vai brilhar diante dos homens. Ele vai dizer, para que vejam as vossas boas obras. Os homens têm que olhar para nós e ver as nossas boas obras. É por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos colocando nas redes sociais. O que nós vemos muitas vezes é bate-boca entre cristãos. O que nós vemos muitas vezes é pessoas postando os vídeos que nem uma pessoa que não é crente posta. Colocando fotos sensuais que os ímpios também colocam, as pessoas que não são crentes também colocam. Falando palavras de baixo escalão. É por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos compartilhando. E é por isso que nós temos que tomar cuidado não só com isso, mas no nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, e isso as pessoas, e eu tenho testemunho da minha vida nisso. No trabalho, as pessoas elas notam, e nós passamos a maior parte do nosso dia, a maioria de nós, numa empresa. E ali nós vivemos com vários tipos de pessoas. E pode ter certeza, eles estão só como diz aí a gíria, só te curtindo. Eles estão só nos observando. Quantas vezes chegaram para mim, eu não sou perfeito? Claro que não, já errei muitas vezes, até mesmo no trabalho. Mas eu luto para que eu possa resplandecer a luz de Deus ali. Eu tento fazer o máximo para que Deus seja glorificado. Mas muitas vezes pessoas chegaram e dizem, aquela pessoa é cristã? Eu não acredito. Aí chegaram uma vez para mim e disseram, por que não leva tal fulano para a igreja? Eu digo, mas ele é crente. Não, ele não é crente. Por causa de suas atitudes, não estava resplandecendo, não estava mostrando, não estava fazendo com que a luz do Evangelho resplandecesse. Essa pessoa já não está mais conosco nesse momento.
as pessoas elas ficam só observando o que nós falamos, o que nós fazemos, de que maneira nós agimos, de que maneira nós vamos nos comportar. Então eles têm que ver em nós as boas obras. Por exemplo, dentro do lar, uma mulher que se converte, uma mulher que aceitou a Cristo, o seu marido é ímpio, a Bíblia vai dizer que ela pode ganhar o marido sem pregar o evangelho para ele. Sem palavras, Pedro capítulo 3. Só com o seu procedimento, só com as suas atitudes. Então a mulher, ela vai olhar, o homem ele vai olhar, ou a mulher vice-versa, vai olhar para o homem convertido. Ela vai ver nele e nela a diferença. E aquilo vai atrair essa pessoa para Cristo. E depois ela ouve o evangelho e ela é convertida. É claro que sem o evangelho ela não pode crer, mas vai atrair, vai trazer a pessoa para Cristo. Ele vai olhar para aquela mulher que era ímpia, aquela mulher que vivia, era uma mulher rixosa. Como diz Salomão, é melhor morar numa meia água do que num palácio com uma mulher rixosa. O homem também, a mulher vai olhar e vai ver que aquele homem era bruto, vivia dando coice. Mas agora ela vai ver que as atitudes dele mudaram, as atitudes dela mudaram, e vai atrair essa pessoa para Cristo. Lá no trabalho também, era uma pessoa que era desobediente, era um patrão que vivia dando esporro aí no pessoal, que vivia ameaçando as pessoas, mas agora ele se converteu e ele, em vez de gritar com as pessoas na empresa, ele chama a pessoa com educação e conversa e mostra o erro da pessoa. Então aquilo vai atrair, aquilo vai mostrar, vai resplandecer diante das pessoas, e as pessoas vão ver que realmente aquela luz está brilhando, e aquilo pode atrair as pessoas para Cristo. Isso é em todas as esferas da sociedade. Isso é em todas as esferas, casamento, trabalho, em toda a vida familiar, com a nossa vizinhança. Então a nossa luz, ela deve resplandecer, é o que o apóstolo Mateus está dizendo, para que os homens vejam, eles têm que ver, eles não vivem isso que nós vivemos. Então eles têm que olhar e observar em nós e ver que há algo especial na igreja de Cristo. E no fim de tudo isso, o apóstolo vai dizer que isso é tudo para a glória de Deus. O apóstolo vai dizer que isso tudo, todas as obras, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, tudo isso serve para o nome de Deus ser glorificado. O apóstolo Pedro também vai dizer, 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano. Ele vai dizer que nós devemos ter o nosso procedimento honesto diante dos gentios, daqueles que não são cristãos, para que naquilo que eles falam mal de nós, como de malfeitores, eles possam mudar de ideia e possam glorificar a Deus através das obras que eles verão em nós. Ou seja, as pessoas têm que ver, e no fim de tudo, isso tudo não é para nós sermos glorificados, nós sermos colocados no pedestal, é para que nós recebamos a medalha de honra ao mérito, não é isso. Para que nós recebamos o troféu de primeiro lugar da competição, é que para nós venhamos a ter os nossos nomes escritos aí, vistos no meio da sociedade como as pessoas que são... Não. Todas as nossas obras, elas servem com um propósito. O primeiro de todos, glorificar a Deus. E como o nome de Deus vai ser glorificado, claro que nem todos os homens, eles vão glorificar a Deus. Mas através de uma perseguição glorifica a Deus, você sabia? Quando você é perseguido por causa de Cristo, o nome de Deus está sendo glorificado. E muitos deles, através do testemunho cristão, através da nossa conduta, serão atraídos, serão convertidos a Cristo e glorificarão a Deus por isso. Então, nós devemos ter isso em mente. Se você ou eu aqui vivemos como luz do mundo e sal da terra, não se orgulhe disso. Porque a honra, porque a glória, porque o louvor é tudo para Ele. Porque se nós fizemos alguma coisa, não são méritos nossos.
se nós praticamos alguma obra boa, se nós temos a bem-aventurança, irmão Bruno, as bem-aventuranças como características de nossas vidas, isso não vem de nós, isso é o Espírito de Deus, isso é o Espírito de Deus que faz, nós devemos só render graças e louvores, e o nome dele tem que ser exaltado. Nós vamos ver no Sermão do Monte isso. O Sermão do Monte vai nos mostrar ali também as características de que maneira os cristãos devem se comportar no meio da sociedade. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilie-te com o teu irmão. O adultério não está apenas no ato sexual, mas está no pensamento. Não dê carta de desquite à sua mulher, mas fique com ela até o final da vida, a não ser por causa de prostituição. Não entregue as vossas esmolas para serem vistos pelos homens, mas a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez. Não julgue os outros para que não seja julgado. Primeiro tire a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. E nós vamos ver o Sermão do Monte se desenvolvendo e mostrando as obras que o cristão deve praticar. Mas essas obras, se não fosse Cristo, nós não conseguiríamos fazer. Então o fim de todas as coisas é: a Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor. Que nós venhamos a ser, meus irmãos, a luz do mundo. Trazer brilho a essa sociedade que está obscurecida e que vive em trevas, trazer luz. Mostrar para eles que há algo diferente em que eles possam confiar e possam crer no Evangelho de Cristo. Que nós possamos ser o sal dessa terra e trazer sabor e trazer pureza e trazer para essa terra algo que eles não têm, para as pessoas algo que eles não têm, eles têm que ver em nós a diferença. Eles não vão ver a diferença num budista, num católico, num espírita, eles vão ver a diferença num cristão. O sal da terra e a luz do mundo. É isso que Deus nos chama, de sal e de luz. Aqueles que fazem a diferença na sociedade. E é isso que nós devemos ser e é isso que nós devemos fazer, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Vou fazer a última oração minha aqui. Vamos orar com o propósito de Deus estar nos capacitando, ou seja, já nos capacitou para quem é salvo. Como eu já falei, Ele já é o sal, Ele já é a luz, Ele já faz a diferença. Alguns não fazem a diferença porque não buscam a santificação, mas tem a capacidade de fazer a diferença. Tem que ter, tem que fazer, tem que dar sabor, tem que resplandecer. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te exaltamos por essa rica oportunidade, ó Deus, de estar mais uma vez na tua casa e estar ouvindo e ministrando a tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha estar nos auxiliando, como eu sei que já está, a nós fazer a diferença, Senhor, fazermos a diferença no meio dessa sociedade. Nós não fomos colocados aqui, Senhor, para ficar nas quatro paredes, ser luz aqui dentro da igreja, mas nós fomos chamados, Senhor, para ser luz, Deus, aí fora, aí no mundo. Senhor, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos mostrar, Senhor, que essas pessoas ainda têm uma esperança, mostrar que tem algo, Senhor, de bom para eles, que é a salvação de suas almas. Senhor, que nós possamos ser o sal dessa terra, que nós possamos dar sabor a esse mundo que é insonso, que não tem sabor, que nós possamos ser aqueles que tragam a alegria de ser cristão a essa presente era. Senhor, e se há alguém que ainda não tem em sua vida isso, eu peço que o Senhor venha estar trabalhando no coração dele ou dela e venha estar fazendo com que eles também façam a diferença, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.